bora lá, pessoal, bora para o nosso conteúdo. Vamos falar de um assunto que realmente é importante e que vocês precisam prestar bastante atenção para realmente entender o que está acontecendo, tá? Eu venho observando nos últimos dias, na realidade eu venho analisando já tem um bom tempo, os extratos de empréstimos, tá? Sabe aquele extrato de empréstimo que você pega dentro do portal Meu INSS? Pois bem, ele está com erro, pessoal. Não são todas as pessoas, mas uma grande parte, infelizmente, o extrato está com erro. E eu vou explicar para vocês em detalhes por que está com erro, para que você também possa observar o seu extrato e verificar se está acontecendo isso com você, tá? Lá no extrato, precisa estar discriminado tudo sobre o seu contrato, certo? O valor da parcela, quando começou a descontar a primeira parcela, quando vai ser a última parcela, certo? O banco que está, tem que constar todas essas informações. A data de averbação também tem que constar. Vamos lá, deixa eu pegar um caso aqui, né? Só para a gente entender melhor. Então, tem que constar todos esses dados. Se a situação, por exemplo, né, do contrato, se ele está ativo, se ele está excluído, como que está a situação do contrato. E depois, mais para frente, também vai ter a informação, depois de parcela, vai ter a informação de IOF, que em alguns casos consta o valor de IOF, tá? Mas isso aí, tudo bem, isso aí não tem problema ter ou não ter essa informação. Então, tem casos que vai ter e tem casos que não. Isso é uma informação que o banco tem que passar para o INSS, certo? Aí vai chegar no lugar que realmente eu observei que estamos com muitos problemas, tá? Por que eu estou passando essa informação para vocês? Porque muitas vezes você pode olhar o valor que vai estar ali no seu extrato e ele não ser verdadeiro, tá? Espera que você vai entender rapidamente o que eu estou falando. Depois, então, da coluna de IOF, vai ter o valor emprestado e o valor liberado, certo? É aí que está tendo muitas divergências na hora que o banco coloca essas informações para o INSS. É nesses dois campos que eu acabei de falar para vocês: valor emprestado e valor liberado, tá? O correto, pessoal, é ter, por exemplo, o valor inteiro do seu contrato. Então, muitas vezes, o que acontece? Você fez um refinanciamento, teve um troco de R$ 500, por exemplo, tá? Muitos bancos estão informando lá no extrato esse valor de R$ 500, por exemplo. Na realidade, o seu contrato ele não é de R$ 500, ele é um valor cheio. Por quê? Porque tem o saldo devedor, certo? Então, teria que constar o valor correto lá do seu contrato, o valor inteiro do seu contrato. Tem bancos que está informando, por exemplo, ali no campo valor emprestado, o valor bruto do contrato. Então, por exemplo, são 84 parcelas de R$ 100. Então, 84 vezes 100 está colocando ali como se fosse o valor emprestado do cliente. E, na realidade, não é este valor emprestado, certo? Vocês não pegaram esse valor, 84 parcelas de R$ 100, né? Vocês não pegaram todo esse valor, certo? Porque está atribuído juros. Então, eu estou observando, pessoal, que infelizmente nessas duas colunas, tá? Está tendo muita divergência. Um caso aqui para vocês entenderem basicamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, um cliente com uma parcela aqui de R$ 400, certo? Está constando o valor liberado para ele de R$ 602. Gente, um contrato de parcela de R$ 400, o valor do contrato não vai ser R$ 602. Vocês concordam? Então, ó, só para vocês terem ideia, mais ou menos, tá? Um contrato com uma parcela de R$ 400 daria um contrato aproximado de R$ 15.300.
Então, teria que constar lá no extrato o valor do seu contrato, mas não o valor do seu contrato bruto, não o valor que foi liberado no caso de refinanciamento de portabilidade, tem que constar o valor exato do contrato. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Essas informações não estão sendo repassadas pelo banco, porque na realidade é o banco que tem que informar isso ao INSS e eles não estão fazendo da forma correta. Porém, lembra que eu trouxe para vocês uma informação há algum tempinho atrás, né? Eu já trouxe essa informação para vocês que os bancos serão obrigados, tá, a informar os dados detalhadamente do contrato para o INSS, até mesmo taxa de juros, tá? Até mesmo a taxa de juros do contrato. Claro que ainda está em processo de implantação, tá? O INSS e os bancos ainda estão em processo de implantação. Claro que tem que, né, ter toda aí uma movimentação para que isso aconteça, mas eu espero que isso aconteça o mais rápido possível para que a gente tenha as informações corretas. Por quê, pessoal? Olha só, para calcular, por exemplo, uma portabilidade, vocês não têm ideia de como atrapalha ter essas informações erradas no extrato. Afinal de contas, é através do extrato que nós conseguimos fazer os cálculos. Só que a hora que a gente pega esses extratos, por exemplo, que estão com essas informações erradas, isso atrapalha demais para conseguir fazer, por exemplo, um cálculo bem aproximado, bem exato, no caso, para portabilidade. Passar uma informação verdadeira para aquele cliente, certo? Por quê? Porque nós não temos a informação correta no sistema. A gente não tem a informação correta ali no extrato de empréstimos de vocês. Então, vocês não têm ideia do malabarismo que nós temos que fazer, dos cálculos que nós temos que fazer para realmente conseguir calcular uma portabilidade. Então, eu trouxe essa informação para que vocês saibam exatamente como está a questão do extrato. Pode acontecer de estar errado no seu extrato, tá bom? Então, não se assuste se caso você ver um valor lá que não condiz com o valor do seu contrato, tá bom? Não se assuste, porque realmente está com essas informações divergentes, tá certo? Pessoal, gostaram das informações?